Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Cameração. Eu sou Karim Félix, esse apresentador humilde, não tão humilde, que vocês já conhecem, quem nos segue. E estou com uma personalidade fantástica hoje, uma personalidade técnica, Dr. Newton Cara José, médico oftalmologista há mais de 50 anos, posso falar? Seja bem-vindo, Dr. Newton. Olá, Karim, foi um prazer, foi muito bom estar aqui, desfrutar esses momentos com você e com os seus aficionados, a plateia. Eu agradeço a sua disponibilidade por ter vindo aqui. Já quero perguntar, há mais de 50 anos o senhor está formado? Quantos anos? 59. 59, há quase 60 anos de formado. A sua trajetória, o Dr. Newton foi professor titular da Unicamp, da USP, inclusive ao mesmo tempo, né, concomitantemente, durante quantos anos? Concomitantemente, quase uns 15 anos. Uns 15 anos. Tem a biografia dele que chama Através dos Meus Olhos, né? É fantástico esse nome, porque o médico oftalmologista contando a sua história. E eu tenho um livrinho aqui, que é Fazer o Bem Faz Bem. É da Maria Helena Gouveia. E ela cita, é engraçado, porque ela cita várias associações de ONGs, tal, que fazem o bem. E uma delas é a Lara Mara, que o senhor teve contato, o senhor aqui assinou o convênio lá. Mas antes da gente falar disso, eu quero saber da sua história, da sua origem, como o senhor foi parar na medicina, depois nas faculdades, se o senhor conseguir rapidamente contar isso pra gente. Veja, na minha época, né, eu me acho muito atual, muito jovem. Que bom. Né? O que eu sinto falta é jogar futebol, né? Ah, é? E baladas, né? Mas no meu tempo de jovem, quer dizer, eu sou de São José do Rio Preto, né? E quem era, na época, mais estudioso ia para medicina. Depois, direito, engenharia, e não saía disso, né? Eram as três. Não havia know-how suficiente para a gente ir para o mercado de capitais, para outras tantas profissões que tem hoje, né? Então, medicina, na minha turma de colegial, por exemplo, metade foi para medicina. Ah, né? É mesmo? É. E, para ter uma ideia, eu fiz medicina nacional do Rio, na Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, da Universidade do Brasil, na Federal do Rio de Janeiro. Na minha turma de 130 alunos, tinham 12 de São José do Rio Preto. Olha aí. O Rio Preto sempre foi uma cidade conhecida por ter muito médico e mandar muito filho de lá para a medicina. Tanto que, mesmo aqui nas escolas de São Paulo, na medicina, nós somos muitos riopretenses que chegaram ao cargo de titular. Aí, no terceiro colegial, vim fazer em São Paulo, né? E todo pensando em ir para a USP, que era uma escola muito atrativa, mas nesse intervalo eu fui visitar os amigos no Rio de Janeiro e deu um claque, assim, um clique. Eu falei, não, é aqui que eu vou ficar. Né? É melhor do que São Paulo, né? Meu Rio de Janeiro, de 1958, era a melhor cidade do mundo. Né? Fiz faculdade no Rio, voltei para São Paulo, né? Mas eu gosto muito da citação de que eu sou eu e minhas circunstâncias. Né? Então, meu plano era ir embora para São José do Rio Preto. Já era sócio do clube, meu pai tinha deixado já o título do Automóvel Clube, né? E do Monte Líbano. Já tinha um conjunto para botar o consultório, mas fui ficando na USP. Né? O tempo indo, aí eu consegui um convite para ser professor titular no Tite Inferno na Universidade McGill, em Montreal. Né? E fiquei 2 anos na McGill. Depois eu fui para Harvard. Na época, fim de 1969, eu fiz uma análise mais ou menos profunda sobre identificar nos Estados Unidos. Eu já tinha, inclusive, licença para clinicar com médico no Canadá e vim para o Brasil, mas as vantagens no Brasil eram muito superiores em todos os sentidos, todos os aspectos. Continuo acreditando muito nesse país, mas acho que ele tem que ter uma avalanche tem que ter uma juventude aí que mude esse país e bota tudo de cabeça para baixo e comece de novo. Bom, fui ficando por aqui, no Rio Preto foi ficando cada vez mais longe. Né? Aí eu comecei, já era médico do Hospital das Clínicas, uma carreira auxiliar da universidade.
Aí fui ser titular com 33 anos. Fui ser titular em Jundiaí. E tem uma história interessante. Esse bigode aqui chama-se Jundiaí. Porque começou lá? Não, eu tinha 33 anos de idade e uma cara de Bebê Johnson, né? Não bonito, aquele Bebê Johnson mais feio, né? Mas aí eu deixei crescer o bigode para botar mais respeito. Se eu soubesse o que sei hoje de oftalmologia, teria botado um óculos com aro preto, que teria feito o mesmo impacto. O mesmo impacto, né? Mas o senhor foi de Montreal direto para Harvard? Montreal para Harvard direto. Direto. Né? Direto. Ficou quanto tempo mais em Harvard? Quase um ano. Né? Aí eu fiz mais a parte de pesquisa e clínica associada. Né? O senhor não teve dúvida da especialidade de oftalmologia no final da faculdade, ou teve? Veja, quando algum aluno me pergunta, um colega pergunta, eu digo, até o 6º ano faça tudo. E, en passant, tome um porre toda sexta-feira à noite, que é para poder aguentar bem a medicina. Relaxar. E relaxar, né? Mas eu pensei em fazer cardiologia, né? E, pela circunstância, acabei indo para oftalmologia. Tinha vários amigos do oftalmo, mas eu não tenho nenhum parente próximo médico. E são circunstâncias da vida. O senhor que foi o primeiro desbravador da família? E medicina o primeiro. Medicina? Ah, olha que interessante. Eu vi aqui no seu livro que o senhor ficou em dúvida entre oftalmologia, cardiologia e cirurgia plástica. Cirurgia plástica. Se arrepende? Porque hoje em dia tem muito cirurgião, mas o senhor tem uma carreira fantástica dentro da oftalmologia. Eu acho que eu alcancei tudo que eu almejei na oftalmologia, e muita coisa pela facilidade encontrada, né? Mas hoje eu fico numa dúvida muito grande. Eu sempre pensei na possibilidade de ser advogado. É mesmo? Então, advogado, eu acho que eu seria um bom advogado. Né? Mas o que eu mais tenho facilidade na vida é a história. Eu tenho uma memória para a história que eu não tenho para as outras coisas. Né? E gosto realmente de ler, de ver filmes de história, interpretar fatos históricos. Né? Seria o meu grande hobby, né? Olha que interessante. Deixa eu falar uma coisa para as pessoas que nos seguem. O episódio de hoje vai ser um episódio especial, porque a gente vai abordar tanto de cinema, porque a vida do Dr. Newton já dá, né, como deu um livro, dá filme, né? Parece de cinema a vida do senhor, porque é impressionante o que o senhor fez, o que conquistou. O senhor estava me falando, aí o senhor voltou de Harvard, vamos seguir, então, só um parênteses para as pessoas entenderem que o foco vai ser mais na sua biografia e menos em cinema. O senhor voltou de Harvard e aí montou um consultório? Montei um consultório. Ou foi para a USP primeiro, foi dar aula? Eu já estava na USP, né? Nesse meio tempo, eu também... já estava na USP. Eu dei aula também, mas fins de semana, nas 2 primeiras turmas da Faculdade de Medicina de Botucatu, né, que também é do Estado. Mas eu já fiz a residência e continuei no Hospital das Clínicas, que é um anexo à Universidade de São Paulo. Voltei, fiz o concurso para a faculdade, professor assistente. Né? Como eu falei, fui para Jundiaí, a Unicamp depois. Mas esse tempo todo não saí da vida universitária, né? Quer dizer, ficou direto. Direto. Mas aí, então, e aí na sequência já montou o consultório? Logo no começo. Né? Logo no começo também. No começo. Sabe, medicina no Brasil, em qualquer lugar do mundo, você ser tempo integral na universidade e não ter clínica, né? Você acaba... Falta um pedaço na tua formação para você poder ensinar. Entendi, na experiência, né? O lado prático. O lado prático. Porque, na realidade, Karim, você dá aula para você antes de mais nada. Verdade. Então, eu vou preparar uma aula amanhã, primeiro eu revejo o que eu quero rever, eu não uso slides anteriores, né? Eu faço uma nova aula, depois eu consulto o anterior. E outro dia, lendo um livro do Seu Nome do Americano, você deve lembrar, que é Como Falar Bem, de capa vermelha. Bom. Não lembro, tudo bem, né? Mas é um best-seller. E ele fala assim, escrever é reescrever, né? Aprender a ler é reler, né? Então, eu gosto muito, eu me sinto muito bem escrevendo, eu me sinto muito bem dando aula. Né? Quando eu dou aula, isso deve acontecer com muita gente, seguramente com você também, eu tenho um tipo de descarga de adrenalina, quando eu acabo a aula, eu reescrevo uma aula bastante diferente, né? Então, são coisas que me mantêm muito ativo, né? É verdade. Essas atividades me dão um entusiasmo muito grande.
Nesse momento eu estou escrevendo um livro que eu acho que vai ser o que eu vou ter mais experiência para colocar, estou há 3 anos escrevendo, é sobre clínica da refração de óculos e do olho como um todo, né? E estou aprendendo muito, estou muito satisfeito no que eu estou aprendendo. Espero que ele seja útil também para os futuros leitores. O senhor está pegando material aqui do Brasil e de fora também, ou... O livro, os livros têm, na área científica, né? O livro tem a contribuição do autor é muito mais a capacidade dele juntar fatos e juntar a sua experiência em cima daquilo e, eventualmente, as suas pesquisas. Então, o livro é sempre um conjunto de fontes de informação, né? E, no caso, muito da minha própria experiência. É isso que eu ia perguntar. Esse livro o senhor falou que está escrevendo há 3 anos e está juntando experiência de quantos anos? Tá bom. 20? 59. 30? Ah, desde sempre, Não, desde o começo. Olha que fantástico, que fantástico. E deve sair, deve acabar... Olha, o último prazo foi 30 de novembro, eu pedi mais 3 meses. Ah, bom, mas então tá em nos finalmente. acordes finais. Nos acordes finais. Muito bem, depois quero ver, hein, esse livro. Bom, deve ser um livro técnico para médicos. Mas tem coisas muito bacanas. Eu estava aqui parado com você, um dos capítulos que eu escrevi, aprendi muito, foi iluminação, né? É mesmo? Então, veja, essa iluminação aqui é maravilhosa para que ela se dispõe, né? E a luz é branca, que é a luz que estimula. Exatamente. Mas ninguém conseguiria estudar nesse ambiente. É verdade. Porque você não pode ter... No seu ambiente de estudo, a maior iluminação tem que ser onde você está focando. O resto do ambiente tem que ser menos e uniforme. E toda vez que você tem focos de luz mais fortes do que o teu foco, isso estimula muito o teu cérebro, te atrapalha o pensamento e tira o sono. Olha... E tira o sono. Então... Tem capítulos bem interessantes mesmo, não só para os médicos, mas como para o público em geral. Eu falei que a sua vida dá um filme, dá um livro, como deu a sua biografia. Aliás, essa frase que o senhor falou está aqui no livro que eu vi. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Né? É sua essa frase? Não, acho que tem aqui, Ramon Casseio. Eu acho que tem aqui o autor. Aliás, acho que está bem no começo essa frase. Na introdução do livro. No começo. Mas, além disso, quer dizer, eu sei que o senhor, além de professor titular, né, médico com clínica, professor titular, foi titular das 2 principais faculdades, universidades daqui do estado de São Paulo, né, que é a Unicamp e USP. Brasil. Né, do Brasil. O senhor também hoje em dia tem fazenda, né, e atua fortemente nessa área. Como é que é isso? O senhor foi se desligar, porque eu sei que o senhor clinica até hoje. Se aposentou, né, da universidade. Da universidade. Não do ensino, né? Isso. Não da pós-graduação. O senhor dá aula de pós-graduação? Aonde? Eu acabei de ganhar um título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco. Olha aí. Mas doida da Unicamp e agora algumas coisas da Federal de Pernambuco. Então dá umas aulas de pós específicas, assim. Então, além disso, o senhor consegue... Como é essa vida de fazendeiro? Eletrizante. Eletrizante. Eu nunca... Meu pai desbravou uma área muito grande lá do norte de Mato Grosso, na região de Novo Horizonte, que é a cidade que ele fundou, e Juara, que é a cidade grande que cresceu do lado. Ele tinha um razoável número de terra, né? Mas eu nunca me dediquei. Ia lá, visitava muito de quando em vez, né? Mas nós tínhamos umas fazendas que eram da família, nós desmembramos há 11 anos atrás, e eu fui obrigado a tomar conta, né? Bom, eu já tinha uma experiência administrativa, tanto na Unicamp como na USP, dirigindo os serviços de oftalmologia. Eu tinha um número razoável de médicos e funcionários trabalhando comigo, né? E eu tenho também um curso de administração hospitalar, né, que também completa. Mas é um aprendizado de cada dia. Quer dizer, hoje, nessa pandemia, eu escrevi umas apostilas sobre pecuária. É mesmo? Eu li tanto, né? É a mania de escrever. Eu não publiquei, não, mas qualquer dia ainda publico. Então, eu tenho hoje um conhecimento razoável, superficial, né, de pecuária e de agricultura, né? Olha que interessante.
Então, isso é interessante para quem está começando na área, né? Muito interessante, É? porque você aprende a cada dia alguma coisa. Pois é. E o que é interessante também, pecuária e agricultura lidam principalmente com vida. E é o que o médico faz. Então, é extraordinário como tem coisas minhas na medicina que eu aplico na fazenda. Olha né? que ótimo. Que eu aplico na fazenda. E reforçando essa vertente, uma das experiências muito interessantes que eu tive várias dessas, mas eu era pesquisador da Kellogg Foundation, a Kellogg de alimento infantil. Né? Ali. E a Kellogg me convidou e eu passei uma semana no México, né? Num grupo de quase 60 pesquisadores do mundo todo, dividido em grupo. Em cada grupo tinha um indivíduo de uma diferente especialidade e formação. Então, tinha astrônomo, geólogo, historiólogo, eu médico. E os problemas eram lançados, de saúde pública, todos eles, né? E a gente tirava deduções. Né? Experiência extraordinária. Né? Eu tive essa experiência. Como aluno, eu tive uma experiência também compatível, mas menor, na Harvard, por acaso, também, enquanto estudante no sexto ano da faculdade, em que nós fomos num grupo grande de alunos de diferentes áreas da medicina, das principais universidades brasileiras, de direito, filosofia, medicina e engenharia. Né? E passamos também um mês em discussões sobre o mundo. Né? E foi uma época muito interessante, foi em 62, 63, uma época que havia muito movimento anti-americanista no mundo todo, né? Sim. E esse grupo foi convidado, né, para discutir o porquê da opinião contrária dos universitários brasileiros em relação aos americanos. Né? Então, foi uma experiência interessante. Então, tudo que você conhece novo tem aplicação. Não há nenhuma ciência, nenhuma atividade humana, né, que não tenha uma base que é multiprofissional. Eu falei para o senhor desse livro aqui, e aí eu queria... tem um capítulo aqui que é sobre o Victor Cialis, da Lara Mara. Fabuloso. E aí ele cita, ela, na verdade, a escritora, tá entre aspas, uma frase dele. O ser humano é muito mais capaz do que se pode imaginar. E essas coisas que o senhor está falando me levou a essa frase. E eu quero que o senhor me diga um pouco como é que foi esse momento, esse conhecimento com a Lara Mara, esse convênio que o senhor fez com eles. O senhor lembra bem? Podemos falar sobre isso? Muito. Bom, eu sempre gostei muito de saúde pública, né? E, como eu te falei, estudo, né? E sou curioso nessas coisas. E um dos pontos, né, que nós temos uma dívida muito grande nesse país, né, é em relação aos deficientes físicos, mentais, todo tipo de deficiente. Né? E o meu departamento na USP foi convidado para participar de um curso na Faculdade de Educação para formação de professores de deficientes físicos, auditivos e mentais. E, na época, veio um convite interessante. Não havia essa sensibilidade na direção do meu departamento na época, e o departamento recusou mandar alguém. Aí eu conversei com o pessoal e fui voluntariamente dar aula na Faculdade de Educação. Tanto de uma turma de manhã, uma turma à noite, mas foi espetacular a experiência dessas aulas durante vários anos. E desse curso saíram muitos líderes que hoje militam na área de reabilitação, né, e são muito úteis. Uma das alunas era a Mara, né, esposa do Victor Cialis, e que eu fico emocionado a falar, porque a experiência é genial. Né? Ela tinha uma filha que nasceu cega, a Lara, por isso que é o Lara Mara. Né? E ela e o Victor se envolveram muito em reabilitação do cego. Né? E aí, algumas vezes eu fui chamado para discutir projetos e orientação sobre o que fazer no Lara Mara. Eu me lembro uma vez, o Victor Cialis marcou uma consulta comigo no consultório. Né?
E aí ele foi perguntar sobre algumas coisas que eles estavam fazendo, e ele tinha acabado de comprar uma máquina de um valor extraordinário, acho que $100.000, e perguntou qual a minha opinião dessa máquina. Eu falei, manda de volta. Mande de volta. Assim como eu acho que os hospitais Sara Kubitschek, de ortopedia, ou você generaliza ou fecha. Você não pode ter nada que estimule uma esperança do necessitado e você não tem como corresponder. E hoje, ainda hoje eu falo, né, na área de deficiente visual, né, o que você precisa é óculos de aumento, o que você precisa são professoras que entendam de orientação e mobilidade. Na época, o cego, uma das coisas mais importantes para ele ter como deficiência só o olho e não o resto, né? O cego, nós aprendemos por imitação. Um cego que não se orienta, não é orientado como andar, ele anda com o braço caído que nem um macaco, porque é mais cômodo. Ele aprende todos os gestos por imitação. Eu sei que você está com a mão cruzada aqui, esse gesto é socialmente aceito e simpático. Eu sei que se você fizer isso aqui é porque eu não quero nada com você. Assim eu quero que Deus me ajude nas respostas para você e que eu seja útil no que eu estou falando. Bom, então eu fiz um relacionamento muito bom com o Laramar até hoje, né? E aí eu falei, você tem que fazer alguma coisa reproducível a nível Brasil e não uma coisa que vai ser útil para 0,01% dos necessitados. Esse é um dos pontos. Né? Genial, né? Genial. Pelo seu livro aqui, né, para esse, eu comecei a li primeiro esse aqui, depois vi o seu. Mas eu percebo que o senhor é muito humanista e muito preocupado com isso, né? Com os outros. O senhor não tem esse interesse, né, em atender, e claro que tem o interesse em atender e curar, mas eu vejo que o senhor quer atender e curar o máximo de pessoas possível e continuar passando os seus ensinamentos, é isso? Estou errado? Não, veja, a história pelo menos fala alguma coisa sobre isso, né? Mas eu sempre trabalhei na medicina de uma maneira árdua. Primeiro é melhorar o atendimento do serviço no qual eu participo, sou responsável. Quando eu fui para a Unicamp não tinha nenhum residente de oftalmologia. Em poucos anos eu passei a ter 15 residentes de oftalmologia, que era o maior número das escolas do Brasil. É mesmo? Né? Na USP é a mesma coisa. Quando eu peguei como titular, ela tinha 5 residentes. Eu passei em poucos meses para 10, depois para 15. Né? Eu acho que é muito melhor você ter 30 na USP e na Unicamp do que um no lugar muito menos capaz de formar um bom residente. Né? Porque o USP e o Unicamp são que nem Harvard, o New York University, ou Oxford. Ela tem de criar o médico e o cidadão, o líder. Né? São escolas para criar líderes. Senão ele vai para uma escola de medicina que forma um bom médico, mas não precisa ser tão caro ou tão dispendioso. Só técnico. Outra coisa, talvez assim, da minha formação, né? Minha família é uma família presbiteriana, né? Eu, desde pequeno, ia para a escola dominical e a gente tinha a minha orientadora, a minha professora, falava muito em trabalhos comunitários. Eu tive a oportunidade várias vezes de conhecer a área mais pobre, assim, em Rio Preto. E como eu sempre estudei em escola pública, embora meu pai sempre tivesse sido um comerciante de relativo bom sucesso, né? Na escola pública, você tem contato com a filha do prefeito, do maior fazendeiro e até mesmo de algumas mulheres que lutam de qualquer maneira para sobreviver e criar os filhos. Então, quem teve esse tipo de formação e tem um sentimento de relacionamento com os outros e de bem-estar e de bondade, acaba se dirigindo bastante para a parte comunitária. Isso é sensacional. Além da sua carreira, quer dizer, ter esse pensamento no Brasil, que eu acho que é isso que falta no Brasil. A gente está muito individualista, né? Todo mundo quer fazer o seu trabalho, ganhar o seu dinheiro e fazer a sua viagem, tudo individualista, pensando em si e na sua família. E não tanto no coletivo. Isso é sensacional. O senhor acha que... Eu acho que é isso que falta no Brasil. O senhor concorda? Porque se tivesse mais pessoas assim, quanto mais pessoas fazendo, ajudando os outros de toda maneira possível, inclusive dentro da sua profissão, né? Eu acho que o Brasil ia dar um salto. O senhor não concorda que acho que talvez seja esse o
Veja, e o que é mais grave, Karim, é que essa falha não é para falta de um potencial de trabalho comunitário do brasileiro. É por uma formação errada, insuficiente para despertar esse tipo de atividade, de responsabilidade, né? E por falta de confiança nas instituições que trabalham nessa área. Mas você veja, eu sou do Lions, ganhei o maior prêmio internacional do Lions num projeto Catarata, depois eu falo sobre isso. Sou também da maçonaria. A maçonaria de São Paulo tem alguns grupos que toda noite distribuem muita marmita, muita comida para o pessoal sem teto de São Paulo. Você vê que não há falta de vontade de contribuir. O que a gente não tem realmente no Brasil é instituições que você fala, para essa eu posso dar um dinheiro e eu sei que vai ser bem aplicado. Não é que não existam essas instituições. Claro. Não existe um canal que te prove isso. Mas o brasileiro é muito solidário, né? Me conta do seu projeto da catarata que te levou a ganhar esse prêmio. Eu tenho, além desses projetos em visão subnormal, eu tenho 2 projetos bastante gratificantes para mim. Um deles foi um projeto de crianças, né? Que é esse da Kellogg Foundation. E eu tenho um trabalho que eu mostro que, mesmo na Unicamp, 70% dos pacientes que a gente receitava óculos voltavam 2 anos depois sem ter os óculos. E voltavam também por outras doenças, mas sem comprar o óculos. Aí comecei a me aprofundar nisso, né? E comecei a fazer projetos de óculos para a população carente. Abri uma ótica dentro do Hospital das Clínicas da Unicamp, né, que funcionou durante muitos anos, e abri uma ótica no hospital que eu criei em Divinolândia. Divinolândia é uma cidade a 100 quilômetros de Campinas, fica no meio entre Poços de Caldas, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo. E lá eu coloquei um braço da Unicamp e atende... Há 35 anos nós atendemos a população SUS e pobre de uma região de 900 mil habitantes, gratuitamente, né? Só SUS. Em Divinolândia. Divinolândia. Né? Esse hospital, inclusive, há pouco tempo atrás, deram meu nome para o hospital, né? E, em seguida, com uma bolsa da Kellogg Foundation, que na época deu uma bolsa de $50 mil, para que eu estudasse uma maneira de fazer atendimento à criança escolar na parte de oftalmologia. E organizei esse projeto quando o Paulo Renato de Souza era ministro da Educação e meu colega da Unicamp, né? E ele abriu as portas do Ministério da Educação para a gente fazer esse projeto. Veja, nós treinamos as professoras do Brasil inteiro, nós tínhamos livros explicando como medir a acuidade visual, com problemas visuais mais comuns na criança. As professoras mediam a acuidade visual das crianças de primeira série, né? Nós chegávamos a atender, através das professoras, 3 milhões de crianças por ano, 3 milhões de crianças por ano, e resultava mais ou menos em 350 mil óculos. Tudo isso feito gratuitamente. Pelo Estado, pago pela faculdade, pela universidade. O SUS pagava uma consulta que ninguém faria individualmente, né, sozinho, mas eu consegui colocar um número muito grande de médicos e faculdades do Brasil todo envolvido nesse projeto. O outro projeto foi o Projeto Catarata. O Brasil, até 1980 e qualquer coisa, fazia 150 mil cirurgias de catarata, quando na época precisava de 600 mil. Quando você fala assim, pô, mas ele fazia uma parcela? Nenhuma parcela, porque quando você faz pouco, o pobre não chega. Quem fazia era a classe média, né, e classe alta, né? E realmente, alguns projetos que eu fiz, por exemplo, em Campinas, né, só 15% dos indivíduos que foram a cegueira por catarata, cegueira recuperável, tinham sido operados. Aí iniciamos um projeto Catarata, né, que também passou quando o Serra era ministro da Saúde, esse projeto ficou nacional, né? E nós conseguimos passar de 150 mil cirurgias de catarata por ano no Brasil para 600 mil patrocinados pelo Ministério da Saúde e no Brasil inteiro. Esse projeto
foi observado pelo Lions Clube Internacional, né? Em 1990, o Lions tem um prêmio que ele dá para projetos comunitários, humanitários, um prêmio para o mundo todo, né? E eu ganhei esse prêmio em 1990. Esse prêmio tinha uma bolsa de $250 mil, que eu doei para a Unicamp e comecei a construção da parte de olhos da Unicamp. Como da parte de olhos? Eu construí uma área de oftalmologia. Né? Construiu uma área específica de oftalmologia. Dentro do hospital, uma área de oftalmologia, mas dentro então do bloco do hospital. Em Divinolândia, não. Em Divinolândia, nós fizemos um hospital só para atender SUS, sem dinheiro do governo, e que funciona há mais de 35 anos. Mas sem dinheiro do governo, como, Antônio? Não, ele atende SUS, mas ele consegue se manter com o pagamento SUS, que é ridículo. Quase, Entendi. Em grande parte com trabalho voluntário. Que maravilha, hein? Que maravilha. Mas é gostoso. O senhor vê que eu tô chique aqui, eu não sabia de tudo isso que o senhor já fez, é muito mais do que eu estou muito contente, estou honrado em tê-lo aqui. Dr. Newton Cara José. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar? Tá fantástico. Se o senhor quiser deixar um recado, eu falo para as pessoas que hoje em dia o nosso podcast é muito positivo. A ideia desse podcast é isso, trazer coisas boas, mensagens positivas, como essa frase que eu li, que a autora, a Maria Helena Gouveia, pôs, que é: o ser humano é muito mais capaz do que se pode imaginar. A sua vida prova isso, né? Porque o que o senhor já fez é realmente a coisa de livro, de filme, de impressionante, né? Impressionante. Tem algum recado que o senhor queira dar aqui para... Eu acho que quando você faz alguma coisa pelos outros, né, quem mais ganha é você mesmo. Concordo plenamente. Quem mais ganha é você mesmo. Então, e eu levei esses projetos feitos todos, eu levava meus filhos todos juntos, né? E eu me lembro... Meu filho César, não sei se você conhece, que hoje é um grande executivo, né? Presidente internacional de uma companhia grande, e nós estávamos em Mogi Mirim, atendendo. Ele fez uma pergunta que eu deveria... Vou botar no próximo livro, vou escrever. Pai, o senhor não é oftalmologista? Sou. O senhor não opera catarata? Sou. Como é que deixa todo esse pessoal enxergando pouco com catarata? Isso ele devia ter uns 9 anos de idade na época. Então, as coisas comunitárias, quando você vê o resultado, estimula você a fazer mais. Eu sempre digo, se você faz algum trabalho comunitário, divulgue. Porque a divulgação do que você faz e o sucesso do que você fez estimula outros trabalhos serem realizados. Essa pergunta dele foi antes do senhor fazer o projeto Catarata. Não, no projeto Catarata. Num projeto. Eu sempre levei meus filhos juntos, porque não tinha outro jeito de vê-los. Eles viajavam todo canto comigo. A tiracolo. Né? Isso nós falamos também, além de tudo isso da vida profissional na medicina, na fazenda, ainda pai de 5 filhos e quantos netos? 11. 11 netos. Muito bem, doutor Newton. Eu quero agradecer, eu não falei, a Elaine, que da Act Promo. O senhor vai ganhar esse baldinho de pipoca quando o senhor for assistir o próximo filminho. Agradecer a Elaine, da Act Promo. Agradecer muito o doutor Newton Cara José. E o senhor vai me dar um autógrafo aqui, acabando aqui o programa, o senhor vai me dar um autógrafo. E é isso, pessoal. Então, veja que tudo é possível. Então, bora ser feliz. Abraço para todo mundo.